Olá, meu nome é Christopher e eu tenho 15 anos. Você não acha que o nosso planeta foi invadido recentemente? Não por zumbis ou alienígenas. Não, é muito pior. Estou falando sobre pessoas que parecem bonecas vivas. Por que tenho tanta certeza? Bem, inscreva-se no canal e eu contarei a história de como eu encontrei uma delas. Eu morava com os meus pais em uma grande mansão em uma cidade de praia. Meus pais eram muito ricos. Eles trabalhavam com construção civil. Eu frequentava uma escola de elite e estava muito feliz com a minha vida. Éramos uma família modelo. Então, algo aconteceu com meu pai. Um dia, ele chegou em casa e disse à minha mãe que queria o divórcio. Fiquei pasmo. Minha mãe também não conseguia entender o que estava acontecendo. Ela perguntou o que havia acontecido, mas ele se recusou a explicar. Ele simplesmente insistiu no divórcio e disse que havia pensado em tudo e que essa era sua decisão final. Apenas um dia antes disso, meu pai ainda estava rindo e brincando com a gente. Eu tinha certeza de que ele e minha mãe eram felizes juntos. O que podia ter acontecido? Eu não conseguia parar de pensar nisso. As semanas seguintes foram um período preocupante. Eu me sentia muito inquieto e ansioso, mas no final, o divórcio dos meus pais foi oficializado. Mamãe arrumou suas coisas e se mudou para um apartamento. Eu fiquei com meu pai. Eu não conseguia entender por que meu pai havia mudado tanto de repente, mas levou apenas alguns dias até ele voltar a ser o seu velho e alegre eu. Papai disse que ia se casar com outra pessoa e que a apresentaria a mim naquela mesma noite. Tão rápido assim? Afinal, não havia passado nem uma semana desde seu divórcio da minha mãe. Mas ele não queria me ouvir. À noite, a Sabrina veio à nossa casa. Ela tinha lábios carnudos, cabelos lindos, um corpo perfeito e usava maquiagem brilhante. Ela era uma boneca de verdade. A certa altura, até pensei que ela fosse feita de plástico. A Sabrina também era muito mais jovem que meu pai. E ele ia se casar com ela? Eu não conseguia acreditar. Não demorou muito até o casamento acontecer. Meu pai estava nas nuvens e sua jovem esposa parecia mais uma boneca Barbie do que uma pessoa real em seu vestido de noiva. Será que meu pai não conseguia ver como ela era falsa? Será que ela tinha feito algo para ele não ver o óbvio? Eu fiquei completamente perplexo e decidi ir ao fundo da questão. Usando suas informações pessoais, encontrei a página da Sabrina nas redes sociais. Eu precisava descobrir mais sobre ela, e então eu vi fotos dela tiradas um ano antes disso. Ela parecia uma pessoa completamente diferente nessas fotos. Ela tinha lábios e cabelos normais. Parecia uma pessoa normal. Foi quando percebi que sua aparência era resultado de cirurgias plásticas. Sua aparência realmente não era natural. Seu corpo perfeito era falso. No jantar daquela noite, decidi expô-la na frente do meu pai. Mostrei a ele as fotos que encontrei no perfil da Sabrina e perguntei se ele sabia quem era aquela garota. Papai olhou para elas e disse: "Nunca a vi antes. Que garota feia." Eu disse a ele que essa era sua nova esposa, apenas um ano atrás. Meu pai ficou muito surpreso. A hora da verdade havia chegado. Eu abri os olhos dele, mas a moça estava calma e confiante. Ela respondeu que corrigiu suas imperfeições com cirurgias plásticas e disse que não havia nada de errado nisso. Além disso, ela disse: "Você também poderia dar um jeito no nariz e nas maçãs do rosto. Você ficaria ainda mais masculino e bonitão." Meu pai abriu um sorriso e disse que era uma boa ideia e agradeceu sua esposa. Eu não esperava por isso. Parecia que eu tinha perdido aquela batalha. Um pouco depois, a Sabrina me encurralou no corredor e me disse baixinho para que meu pai não ouvisse: "Seu merdinha, se você mexer comigo de novo, vou fazer da sua vida um inferno." Isso foi verdadeiramente inesperado. Naquela noite, fiquei tão chateado com ela e com meu pai que decidi passar o fim de semana com a minha mãe. Eu não a via desde que ela havia se mudado após o divórcio. Ela parecia uma versão pálida de si mesma. Ela não estava comendo bem ou fazendo outra coisa além de trabalhar. Senti muita pena dela. Eu vi o quão terrível ela estava se sentindo e percebi que não poderia deixar isso ficar assim. Eu tinha que levar aquela boneca à justiça. Ela obviamente tinha feito algo com meu pai e eu devia isso à minha mãe para salvá-lo. Eu disse a ela para esquecer sobre o divórcio e para sair e se divertir. Voltei para casa mais determinado do que nunca. Decidi saber mais sobre a Sabrina. Para isso, comecei a segui-la. Um dia fui atrás dela enquanto ela ia para a academia. No início estava tudo normal. Ela estava malhando por um tempo, mas então um grupo de caras apareceu.
tão parecidos com um boneco quanto a própria Sabrina. Ela os cumprimentou alegremente e percebi que eles eram seus amigos. Então, eu a vi abraçando um cara loiro e beijando-o. Ele era claramente mais do que apenas um amigo para ela. Aquela bonequinha nojenta. Ela estava traindo meu pai. À noite, contei a ele o que tinha visto na academia naquele dia. Achei que ele ficaria com raiva e colocaria a mentirosa no olho da rua. Papai realmente ficou furioso. Mas ela apenas o abraçou como se nada tivesse acontecido e disse que aqueles eram só seus amigos, caras elegantes e estilosos. Querido, você precisa conhecê-los. Assim, você também pode ficar na moda e com estilo. Meu pai se acalmou imediatamente. Ele beijou aquela bruxa e disse que era uma ótima ideia. Como assim? Eu tinha falhado mais uma vez. A Sabrina já tinha enfiado suas garras muito profundamente em meu pai. Ela sugeriu que ele desse uma festa chique. Meu pai a abraçou feliz e eu vi seu sorriso maldoso quando ela olhou para mim. Eu sabia que estava ferrado. Como prometido, a boneca começou a fazer da minha vida um inferno. Ela começou a dizer coisas desagradáveis sobre mim para o meu pai, o que deixou nosso relacionamento bastante tenso. A Sabrina até deu a entender que eu já era adulto e que podia me sustentar sozinho. Ela sugeriu que meu pai parasse de me dar mesada, e papai a ouviu. Eu estava tão chateado. Poucos dias depois, a tal festa foi feita em nossa casa. A Sabrina trouxe seus amigos e aquele cara loiro também. Naturalmente, ela não o abraçava quando meu pai estava por perto. Ela deve ter dito algo a eles, porque eles começaram a bajular meu pai e a rir de todas as suas piadas. Ele parecia mais feliz do que nunca. O que ela fez para ele ficar tão estúpido? Eu precisava de outra chance para expô-la. Poucos dias depois da festa, tive a minha chance. A Sabrina estava ao telefone com uma amiga e eu consegui ouvir a conversa. A boneca mentirosa estava falando sobre o meu pai. Ela estava dizendo que ele era velho e feio e que ela só estava com ele pelo dinheiro. Ahá! Meu pai jamais aceitaria isso. À noite, contei tudo a ele. Meu pai olhou para sua jovem esposa com raiva, mas ela nem parecia com medo. Querido, o Christopher está inventando coisas. Ele só está com ciúmes, disse ela, porque logo terá um irmão ou uma irmã. O quê? A Sabrina estava grávida mesmo ou ela tinha acabado de inventar essa história? Não importava, afinal, quando meu pai ouviu isso, ele imediatamente ficou incrivelmente feliz e abraçou sua boneca viva com ternura. Então ele começou a me repreender. Meu pai me acusou de tentar arruinar o relacionamento dele com a Sabrina e me chamou de ingrato. Eu fiquei muito magoado e fui embora. Eu precisava dar uma caminhada e colocar meus pensamentos no lugar. Percebi que não podia mais lutar contra a Sabrina. Ela era mais inteligente e astuta do que eu pensava, mas eu ainda estava convencido de que ela tinha feito algo com meu pai. Talvez ela tenha colocado algo em sua comida, ou talvez até mesmo jogado um feitiço nele. Eu já tinha pensado em todas essas possibilidades, mas eu não podia simplesmente deixar meu pai ficar com ela. Eu tinha que livrá-lo das garras daquela mentirosa. No dia seguinte, fui para a escola com sono e chateado. Eu me sentia um idiota e não conseguia me concentrar em nenhuma das minhas aulas. Naturalmente, a professora percebeu e me mandou até o psicólogo da escola, o Sr. White. Ele olhou para mim e imediatamente percebeu que algo estava errado. Ele perguntou o que estava me incomodando e eu tive que contar tudo a ele. Eu disse que tinha certeza de que a jovem esposa do meu pai estava fazendo algo com ele e que isso realmente me chateava. Mas eu não esperava que o Sr. White dissesse que a Sabrina não estava fazendo nada de errado e que era tudo culpa do meu pai. O Sr. White me explicou que, tendo alcançado uma certa posição social e riqueza relativa, as pessoas da idade do meu pai frequentemente começavam a desejar algo mais. Eles queriam provar o quão importantes eram e mostrar a todos que ainda não eram velhos e que podiam ser legais. É por isso que muitos adultos têm cônjuges jovens e não havia nada que eu pudesse fazer a não ser aceitar. As palavras do psicólogo me deixaram muito triste. O que deixava tudo pior é que o psicólogo estava certo. Só então comecei a perceber isso. Nesse ponto, eu estava completamente desiludido com meu pai. Quando cheguei em casa, ele estava esperando por mim. Ele estava muito zangado e disse que já tinha se decidido. Ele estava me mandando para um internato militar para meninos. Percebi que sua jovem esposa decidiu se livrar de mim dessa forma. E meu pai, idiota, concordou com tudo que ela disse. Fiquei com muita raiva. Eu disse ao meu pai que estava muito decepcionado com ele, que não queria vê-lo novamente e queria morar com a minha mãe. Meu pai não tentou me impedir. Então, arrumei as minhas coisas e fui embora para sempre. Para ser honesto, fiquei feliz por voltar a morar com a minha mãe. Pelo menos alguém se salvava na nossa agora antiga família. Mas quando fui vê-la, imediatamente senti que algo estava errado. Minha mãe estava feliz e alegre. Ela não estava mais de luto. Mas o que aconteceu? Então, ela disse que tinha uma surpresa para mim. Ela conheceu um homem, se apaixonou e logo se casaria. Uau! Eu não conseguia acreditar. Mas por que tão rápido?
Mas quando o noivo da minha mãe veio me conhecer naquela noite, eu imediatamente percebi tudo. Ele parecia um boneco Ken e era muito mais jovem que a minha mãe, mas ela estava feliz com ele. Foi quando tudo se encaixou. Percebi que ele só estava com a minha mãe pelo dinheiro dela, mas eu já sabia o que ia acontecer se eu brigasse com ele. Então, eu apenas me sentei e não sabia para onde ir. Você pode me dizer como sair dessa situação? Escreva suas ideias nos comentários. Não sei mais o que fazer.